Só pessoal, Slack Jeff, e hoje eu vou te dar 5 dicas para aumentar a velocidade aí do seu Linux. Deixa ela que não é um foguetinho, cara. E no final do vídeo eu vou te dar um extra ainda para dar aquele suporte maroto, tá? Então, vamos pro vídeo. E você deve estar se perguntando, né? Por que eu preciso aumentar a velocidade da minha distribuição Linux? Ela já é rápida, Jeff, mas você pode aumentar um pouco mais ainda, porque tem bastante técnicas que a gente pode utilizar para deixar um pouquinho mais rápido, né? Eu sei que os computadores atualmente, hoje, trabalham com bom processamento, já vem de fábrica assim, né? Bastante memória RAM, então o padrão hoje que a gente utiliza é no mínimo 16 GB de RAM. Então a gente vê ainda computadores um pouco mais velhos aí com 8 GB de RAM que já vem também de fábrica, que estão um pouco ultrapassados, mas eles vêm com essa quantidade de memória RAM e um processamento basicamente legal, um quad-core, alguma coisa assim. Mas de qualquer maneira, sempre é bom ter um pouco mais de desempenho, principalmente para quem trabalha na área como eu, por exemplo, gravando vídeo, fazendo aulas, que preciso fazer gravações, e pessoas que jogam também, então sempre um desempenho é sempre bom, né? Então, sem enrolação, vamos para o primeiro item dessa lista, que seria desativar serviços desnecessários. Muitas distribuições elas já botam, tá? Principalmente as que são mais voltadas para leigos, como por exemplo Ubuntu, Linux Mint, Pop! OS, essas distribuições são voltadas para leigos, normalmente vêm com uma quantidade maior de serviços rodando em background. E como a gente já sabe, serviços rodando, executando toda hora, conferindo coisas, eles vão aumentar um pouco mais o processamento. Se você usa distribuição, por exemplo, como o Slackware ou Void Linux, Crux, esse tipo de distribuições que usam o init system, que é diferente do padrão hoje que a gente tem, que é o systemd, a técnica que eu vou mostrar aqui não vai funcionar, tá? Porque a gente está falando com o systemd aqui no caso. Mas você pode ver, por exemplo, do Slackware, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como desabilitar serviços desnecessários. E para essas outras distribuições ou init systems, né, você pode aí dar uma pesquisada. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Bom, e aí, Jeff, como que eu faço para ver aqui no systemd os serviços sendo executados? Você pode executar o comando systemctl list units e a gente pode passar o tipo aqui, então type igual a servers, né, que são serviços, tá? Executando esse cara, ele vai te dar uma lista de tudo ou todos os serviços que estão sendo executados. A gente vai ver que tem uma quantidade, aqui no caso no Arch Linux não tem muito, porque o Arch Linux já é meio capadão, né, por padrão. Mas a gente tem uma quantidade razoável aí de serviços. Então você vai ter que ver o que você, de serviços que você não está utilizando no momento. Por exemplo, eu tenho o Bluetooth aqui, Bluetooth.servers, que ele está, né, running, ou seja, ele está correndo, ele está sendo executado em segundo plano. Você precisa do Bluetooth? Não, Jeff, eu não tenho. Eu tenho um computador que não tem Bluetooth, por exemplo. Então você precisa desse serviço sendo executado? Não? Então você desabilita ele. Jeff, aqui no Cups, por exemplo, eu tenho uma impressora aqui. No meu caso eu tenho, tá? Também está um serviço correndo. Mas se você não ter aí uma impressora, você vai precisar desse serviço aqui para ser executado, né, da impressora? Não. Por exemplo, Network Manager, que é um serviço que faz a manipulação de redes ali. Porque se você está num servidor, você precisa estar executando o Network Manager. Tá? No caso, o meu tem, né? Porque eu tenho uma interface aqui. Aqui no caso, a NordVPN, que é a NordVPN, né? A famosa NordVPN. Inclusive, eu tenho um cupom aí, se você quiser um descontão, tá o link aí na descrição. A melhor VPN que existe no mundo, cara. O Jeff utiliza pra cacete esse cara aqui, tá? Então o NordVPN aqui eu utilizo, então ele tá correndo também. É um daemon, né? Então a gente tem uma série de coisas aqui, tá, pessoal? O SDDM aqui. Então você vai ter que ver o que você não vai precisar. Uma coisa aqui que eu sempre falo, tudo que é systemd aqui, começa com systemd, é do próprio systemd, tá? São serviços do systemd que são fornecidos pelo systemd. Então você tenta não desabilitar esses caras para não cagar tudo, né? Senão vai quebrar alguma coisa sempre. E o systemd tem dessas aí, então toma cuidado. Então você vai ter que olhar, tá? WPA Supplicant aqui no caso, tá? Como eu estou no notebook, ele serve para Wi-Fi. Então você vai ter que ver, tem Wi-Fi no seu PC? Não, cara, eu uso só cabeada. Você vai utilizar? Não, eu só vou usar cabeada. Então você vai lá e desabilita o serviço. E como eu desabilito esse serviço, Jeff? Simples, tá? Eu vou te dar duas opções aqui. Eu vou botar o Bluetoothão aqui. Bluetoothão foi foda. Vou botar o Bluetooth.servers, vou copiar, vou fazer um jeito mais simples. Copiei aqui, tá? Vou entrar como root aqui, melhor.
E aqui eu executo o comando seguinte. Primeiro, eu preciso desabilitar ele para ele carregar no boot. Ou seja, o init systemd é o primeiro cara que é chamado após o kernel. Então o kernel chama esse primeiro processo, que é o init, que é no caso o systemd. E após isso ele vai subindo, né, chamando outros serviços, processos, etc. Tá? Então a gente precisa tirar isso do boot. Como que eu faço? Systemctl disable. E o nome do serviço pode ser Bluetooth aqui no caso, ou a gente pode colar o que eu copiei lá. Fazendo isso, ele vai desabilitar agora do boot e ele não vai mais carregar no boot, ok? E para parar ele, systemctl stop bluetooth.servers aqui no caso. E ele para, tá? Se eu dar um status aqui, agora vou dar uma olhada, vou ver que ele está desabilitado para carregamento no boot e também está inativo, tá? Então não existe mais esse cara aqui, por sinal. Se eu dar uma olhada aqui de volta no systemctl, eu vou ver que o meu Bluetooth não está mais sendo carregado. Então é um processo a menos que eu vou ter. Ah, Jeff, mas o Arch, você tem pouco serviço, né, Jeff? Sim, tá? Tem um pouco serviço que eu estou usando o Arch Linux. O Arch Linux é aquela história, ele vem muito seco, tá? Então você vai personalizando de acordo com o que você gosta, né? Como você gosta da distribuição. Ela rode ali e execute, tá? Então, mas quando a gente bota uma distribuição que é voltada para leigos totalmente, isso aqui vai no mínimo triplicar o número de serviços, tá? Outra coisa, eu posso também olhar uma lista de serviços que vão causar impacto no tempo da inicialização do serviço, do boot, no processo, né? Eu só executo aqui system, tem que entrar como root, systemd, tá galera? Systemd, analyze, blame. Tá? Isso aqui ele vai mostrar em tempo, em milissegundos, né? Ou segundos também, qual os serviços de cima para baixo estão mais demorando para fazer o carregamento. Tá vendo aqui, ó, a gente tem o ManDB, tá? Que é o manual, o database do manual. Tá demorando aqui bastante. A gente tem aqui o Network Manager, 716 milissegundos. E por aí vai, tá vendo? Ó? Vamos ver o que mais tem aqui. Ó. O CUP está em 51 milissegundos. Se você se preocupa nessa questão de carregamento também, né? Se você todo dia vai lá, desliga a máquina, reinicia, você pode dar uma olhada aqui também. Então, utilizando o systemd analyze com a opção blame, tá bom? Então aqui, o NordVPN também não está dando grande impacto. É mais um impacto, na verdade, do serviço ali sendo executado, né? Toda hora e fazendo o processo, tá? Então esta é uma forma. Segundo cara aqui da lista, utilize um kernel de baixa latência. Não entendi, Jeff. Kernel de baixa latência? Eu uso o Debian aqui, cara. Eu uso o Debian, eu uso o Slackware, eu uso o Arch Linux, eu uso o Gentoo, mas os meus kernels são os padrãozão lá. Qual a diferença de um kernel de baixa latência para o padrãozão que a gente tem? Muito simples, tá? O kernel de baixa latência, como o próprio nome já fala, ele vai te dar uma experiência bem mais rápida e responsiva também, tá? É um kernel que tem pouca latência. Então é muito utilizado para quem joga, por exemplo, que é toda execução em tempo real, no mais próximo tempo real possível, né? Nunca vai ser 100%, mas mais próximo possível. Gente que faz um podcast, grava áudio, grava música, gente que faz conteúdo em vídeo, por exemplo, toda essa galera vai se beneficiar. E você, que é um usuário comum, também pode se beneficiar. Hoje eu indico, tá, 2 kernels aqui real time, RT que a gente chama, que é o Xamod e também o Linux Zen. Eu, inclusive, utilizo, né, o Linux Zen aqui na minha máquina, tá? Eu vou dar um uname aqui, deixa eu sair daqui. Uname -A, ó. Eu utilizo o kernel 6.13 e o Zen aqui, tá? E é muito simples. Qualquer distribuição Linux vai estar normalmente, eu acho que Debian só não vai ter, se eu não me engano, o Slackware também não. Então essas distribuições são mais pé no freio aí. Normalmente não vai ter no repositório, mas talvez o Debian tenha, tá? Eu posso estar enganado aqui. Mas normalmente se encontra aí no próprio repositório. Aqui no Arch Linux, por exemplo, a gente vai ter esse kernel. Vou botar aqui, ó, Linux Zen. A gente vai ter esse kernel aqui já no próprio repositório. Então você pode instalar. Você pode ter as duas opções do kernel lá no seu grub, né, no seu inicializador. E quando iniciar, você escolhe lá qual kernel você quer utilizar. Eu sempre indico ter 2 kernels, tá? Ter o RT e o normal, e o padrãozão vanilla. Por quê? Porque se dá cagada em um, você tem outro.
Então não é sempre que eu reinicio a minha máquina. Então, por esse motivo, quando eu reinicio, eu vou lá, só seleciono Linux Zen e tá tudo certo. Tá? Então utilize um kernel real time para ajudar um pouco nessa parte de latência. Você vai ter um pouco mais de desempenho. Número 3, desative efeitos visuais que são desnecessários. Peraí. Efeitos visuais, Jeff? Sim. Sabe quando você pega e abre, você está usando uma interface gráfica, por exemplo, eu estou no KDE Plasma aqui, né? Sabe isso aqui que está dando aqui, ó, no momento, ó? Isso aqui é um efeito visual que a gente tem, senão seria seco, bateu, ele abriu. Ele não ia dar esse tá vendo que ele dá um delayzinho ali, ó, e vai abrindo, ó? Ó, então agora em câmera lenta, ó. Tá vendo? Isso é um efeito visual. E praticamente todos os ambientes gráficos, eles vão ter um efeito visual, inclusive até no XFCE também, que já vem habilitado. E esse efeito visual que a gente tem, né, por exemplo, até eu mesmo utilizar um tab aqui, ó, como você está vendo, ó, é um efeito visual. Isso vai tirar um pouquinho de desempenho, não é muita coisa, mas vai tirar um pouco de desempenho, tá? Então, o que eu recomendo você fazer? Capa essa parte de efeitos visuais, se você precisa realmente de um pouco mais de desempenho, e deixa sem efeito visual, tá? Não vai mudar muito aquela questão de experiência, não vai ficar mais seco ali o negócio, não vai ter aquele efeitão e tal, mas ele vai te dar um pouco mais de desempenho. Se você realmente não quer, já estou usando o KDE Plasma, eu estou usando o GNOME, não vou ter efeito visual, já qual é? Então utiliza um ambiente que seja mais leve, um ambiente gráfico que seja mais leve, tá? Por exemplo, a gente tem um XFCE que vem com efeito visual, mas dá para tirar o compositor muito facilmente lá, tá? Você desabilita o compositor, ele vai ficar normal, porque ele já é seco pro padrão, né? Então, não é por causa daquele efeito visual do XFCE que vai mudar muita coisa, mas você pode desabilitar também. Tem o LXDE, tem o LXQT, que é uma evolução feita em Qt. Então a gente tem um monte de ambiente gráfico que é seco e já vem ali para te proporcionar um pouco mais de velocidade. Você pode também ir para os Window Managers, né? Que são aquelas janelas em ladrilho que vai botando lado a lado, coisa mais linda. Eu usei por muitos anos. Então, esse sim, tá? Quando não vem com muita firula, por exemplo, eles vão te sugar muita pouca memória RAM, tá? Os Window Managers. I3WM, DWM. Então a gente tem uma porrada aí, tá? Então você pode já optar por esses caras aí. Por exemplo, eu tenho um netbook que tem 2 GB de RAM agora, porque eu dei um upgrade nele e tem somente um núcleo, tá? Então ele é lindo, cara. Ele roda, é fluido. E eu tenho um vídeo no canal também mostrando que eu tava utilizando o Arch Linux com i3WM. Ele tava, tava um pitelzinho, tá? Quando abriu o navegador aí dá uma ferrada. Mas de resto ele tava pitelzinho, tava rodando muito bem, cara, tá? Então pensa nisso também. Número 4, e muito importante, utilize um gerenciador de memória. O que é um gerenciador de memória, Jeff? Uma memória extra, tá? Por exemplo, a gente tem aqui no mundo Linux a swap, ZRAM e a ZSwap. Hoje normalmente é muito utilizado a ZRAM, tá? Mas a swap tem gente que utiliza também. A diferença é que a swap ela é feito normalmente ou em um arquivo ou em uma partição ali, você pode criar a swap, então ela é um pouco mais lenta, né? E a ZRAM, ela já trabalha na própria memória RAM do computador. O que a ZRAM vai fazer? Ela vai utilizar a própria memória RAM que você já tem e vai utilizar a compressão para armazenar os dados da memória RAM, que pode te dar um pouco mais... Que pode não, vai te dar um pouco mais de desempenho. Então, eu recomendo fortemente você usa a ZRAM ou a swap, tá? Recomendo para você utilizar. Por quê? Porque pensa o seguinte, cara. Pensa que você tá quase esgotando sua memória RAM e para o computador não travar total, o que ele faz? Ele faz, na swap no caso, ele faz aquele esgotamento, né? Ele joga para swap, que ela vai estar em arquivo ou na parte do seu HD, SSD, etc. E você vai ter um pouco mais de RAM ali, por exemplo, para não travar. Ou renderizar um vídeo, por exemplo. Tudo isso a swap vai te ajudar. E já a ZRAM, ela vai comprimir os dados, como eu já falei, na memória RAM, na própria memória RAM, vai te dar uma velocidade legal. E a gente tem a parte da swapness. Se você for muito esperto, você vai trabalhar com a swapness também, tá? Reduzindo a swapness, ela vai te ajudar aí aumentar um pouco a velocidade do seu sistema operacional. Mas o que é essa swapness, já? Porque eu vou até escrever aqui, ó. Swapness.
Basicamente, galera, ela é do próprio kernel Linux, é um parâmetro ali, posso chamar assim, parâmetro, que ela vai controlar a frequência com que o sistema vai utilizar a swap, né? Em vez da memória RAM ali, por exemplo. E a gente tem um númerozinho, deixa eu até abrir o editor aqui, que é muito padrão, que vai de 0 a 100. Tá? Eu não vou botar todas as opções aqui, mas, por exemplo, só vou falar do 0 aqui, tá? O 0, o que ele vai fazer aqui? Com o 0, o sistema não utiliza a swap, tá? A menos que a memória RAM esteja completamente cheia, tá? Então, se você ajeitar o parâmetro lá da swapness como 0, ele não vai utilizar, tá? A não ser que a memória esteja cheia. A gente tem aqui também, que é de 1 a 10, eu recomendo sempre você botar 10 ali, a gente vai fazer exatamente isso, que ele vai acionar a swap, por exemplo, quando a RAM estiver próximo ali de estar cheia, tá? Então, próximo estar cheia. Presta atenção nos números aqui, tá? 0, de 1 a 10. Deixa eu ver aqui, ó, de 11 a 60, pode ser. 11 a 60. Nessa questão aqui do 11 a 60, de 11 até 60, né? O sistema ele vai utilizar a swap regularmente, tá? Ou seja, a memória RAM não está cheia, não está precisando mais, ele vai ficar acionando a parte da swap. O que vai te deixar com um desempenho um pouco menor. E por quê? Porque a swap normalmente, mesmo que for feito numa NVMe ou no SSD, a memória RAM é muito mais rápida que esses dispositivos flash, tá? Muito mais rápida mesmo. Então pensa, você tá numa avenida com uma Ferrari a 300 por hora, cara, descascando asfalto, cara. Você tá andando muito rápido. De repente a swap é ativada, é como pegasse aquela Ferrari em 300 por hora e acionasse um paraquedas. Você vai reduzir bastante o desempenho, tá? Quando é ativado a swap. Mas, Jeff, por que então a swap? Justamente porque a memória, quando tá ali quase ficando cheia, esgota, você não vai frisar, né? Não vai congelar aí o seu sistema. Então, 1160, eu falei que não ia preencher tudo, mas agora eu vou preencher. E a gente tem de 61, tá? No caso, a 100. Então, sempre que possível, a swap vai ser ativada. Tá? Ou seja, não importa como a memória tá. Ali se tá cheio ou não, enfim, vai sempre ser que possível ela vai ser ativada a swap, tá? Então isso aqui eu não recomendo nem um pouco. Eu recomendo para você usar a opção 10 aqui, tá? Então quando estiver próximo a ficar cheia, ela é ativada. E qual comando eu utilizo para fazer isso, Jeffits? Muito fácil, tá? Comando system não. Comando sysctl vm.swapness igual a 10, tá? Então eu defini agora swapness igual a 10 e a gente vai estar naquele esquema. Quando a memória RAM estiver perto de estar cheia, vai fazer esse acionamento. Perceba aqui, ó, que está em 3 GB aqui no meu caso, tá? Rodando OBS, etc. Aqui no KD Plasma. Tô com o browser aberto, não tô com o browser aberto, só gravando, né? Mas a swap aqui que eu tenho, ó, de 4 GB, ela não está sendo acionada em nenhum momento. Por quê? Eu defini a swapness como 10. Número 5. Utilize um sistema de arquivos de melhor eficiência. Sistema de arquivos de melhor eficiência? Não entendi. Vamos lá. Ó. Você tem aqui, por exemplo, no mundo Linux, um cara muito utilizado e muito bem testado, que é o EXT, né? Então, EXT2, EXT3... O atual EXT4, ele é um cara que é velho de guerra, tá muito bem provado. Então ele é bem interessante, ele te fornece um bom desempenho sim. Só que a gente tem sistema de arquivos que são mais recentes, como é o caso do BitterFS e um não tão recente assim, que é o XFS. O BitterFS, por exemplo, ele vai trabalhar muito bem com SSD e NVMe. Muito bem mesmo, porque ele é adequado para esse tipo de dispositivos. Não quer dizer que você não possa utilizar em HDs mecânicos, você pode, mas para SSD e NVMe tem que ter BitterFS, tá? Ou XFS, por exemplo. Eu estou acostumado com o BitterFS. Ele vai te dar ali um gás a mais, você tem mais opções que você pode utilizar quando fazer o carregamento ali do seu dispositivo, como o Trim, por exemplo, que ele não vai deixar a controladora ali do seu dispositivo ficar utilizando de forma descontrolada ali, tentando abrir espaço, né? Adoidado, por exemplo, tá? Então o BitterFS, cara, sem falar os snapshots, etc., ele é muito bom de se trabalhar. Ele já está muito estável, tá? Ele é meio novo,
mas ele está muito estável. A galera vem utilizando o Bitwarfs com muita frequência. Ainda em servidores, eu já vi, por exemplo, hospedagens bem grandes utilizando o Bitwarfs já, tá? Mas no caso, a galera de servidor tem que ser mais conservadora, normalmente acaba utilizando o XT4. Mas você pode continuar o XT4, mas tem um SSD ali, um NVMe, então utiliza o Bitwarfs. Vou te dar aqui uma diquinha também, que é o uso do Trim, tá? Então você utiliza o Trim aí para te ajudar. O que é o Trim, Jeff? O Trim, galera, ele vai basicamente falar para a controladora ali do SSD quais blocos de dados ali que tem no seu SSD ou NVMe podem ser apagados. Então isso vai prolongar um pouco mais a vida útil aí do seu SSD NVMe e também vai te dar um pouco mais de desempenho. Então não é só chegar e executar o comando que eu vou botar depois. Não é bem assim, tá, galera? Você tem que ver se tem suporte ao Trim, tá? Como que eu vejo isso? Você precisa ter o pacote, por exemplo, aqui no Arch Linux, chamado HDParm. Esse cara aqui. Com esse cara a gente consegue ver se tem, por exemplo, um SSD SATA, né? Se ele tem suporte, por exemplo, ao Trim. Como que eu vejo isso? HDParm, -i maiúsculo. O device, no meu caso é /devsda, /devsda. Eu posso dar um grep aqui chamando Trim, tá? Ó, o que tá escrito aqui, ó? Dataset Management, tá suportado, ó, Trim Supported, né? Ou seja, eu tenho no meu dispositivo aqui, que é o meu SSD, suporte para utilizar o Trim. Então, obviamente eu vou utilizar. Se caso você tenha um NVMe, você tem outros comandos que você pode utilizar. O HDParm não vai funcionar com NVMe, mas você pode usar o comando, por exemplo, mais fácil, né? lsblk com a opção discard. Com essa opção aqui, discard. Olha lá, ó, ele vai te retornar alguma coisa aqui na tela, obviamente, né? Eu tenho um SDA aqui que seria, no caso, tá? Seria o meu SSD, e aqui o meu NVMe, sempre o NVMe ele vai estar diferente, ele não vai ser nunca um SDA, né? Ele vai ser sempre NVMe alguma coisa, tá? No meu caso, NVMe 0N1. Qual campo aqui você tem que estar de olho? São dois campos, tá? São eles Disk Run e também Disk Max. Esses dois campos aqui. Tá, mas qual o valor que ele tem que estar? Ele tem que ser diferente de zero. Se ele for diferente de zero, você tem suporte aí a utilizar o Trim. No caso, o SDA ou SSD, perceba que eu tenho aqui a primeira opção, né? Eu tenho aqui no Disk Run e Disk Max 512B e 2G, tá? Ou seja, eu tenho suporte ao Trim aqui. No NVMe, a gente tem aqui os campos Disk Run e Disk Max com também, né? 512B e 2T, tá? Ou seja, eu tenho suporte também para utilizar o Trim no meu NVMe. Caso o seu campo esteja aqui como zero, os campos não pode ser zero, diferente de zero, né? Mas se tiver os campos aqui como zero, você não tem suporte ao Trim, tanto no seu SSD ou quanto também no seu NVMe. Então nesse caso, galera, no SSD, você pode só adicionar a opção Discard lá no FSTab. Mas aí tem outra coisa que eu também tenho que passar, tá? Não passar as coisas incompletas. Pro Trim a gente tem dois formatos aqui, que é o Continuous e também o Periodic. Então são Continuous Trim, Periodic Trim, tá? Ou seja, o Trim contínuo, né, que sempre vai estar ali sendo executado, e algo mais periódico, que é executado uma vez por semana, uma vez por mês, alguma coisa assim. No Continuous Trim é muito simples, a gente só vai lá no FSTab, tá? Deixa eu dar uma baixada aqui. Eu não tenho nem o campo do meu SSD aqui, mas eu adicionaria a opção ali no default, tá? Ou defaults, no caso, vou botar aqui, por exemplo, aqui no meu home, que seria na opção Options, quarto campo, tá? Então, campo 1, 2, 3, 4. Eu adicionaria aqui a opção Discard, tá? Discard, vírgula. Então, utilizaria essa opção para trabalhar com a opção Continuous ou a opção
contínua. Alguns projetos grandes, por exemplo, como o Red Hat, não recomendo utilizar essa opção contínua, continuous string aí, tá? Não recomendo. Então recomendo o quê? A parte de periodic, tá? Então a gente tira fora esse cara aqui, discard, foi só para mostrar realmente. E a gente vai fazer uma opção diferente aqui, que seria usar o modo periódico. Periodic string. Aí. E como que eu faço isso? Muito simples fazer o processo em modo periódico. A gente tem aqui uma opção, tá, para ativar no systemd, que é o fstream.timer. Então se eu dar um systemctl status, por exemplo, fstream.timer, ó, ele está carregado, mas está inativo, né? Ele está aqui dentro. Deixa eu pegar essa opção aqui, a gente abrir ele. Ó, então ele vai ser executado uma vez por semana, que é para fazer o uso do fstream. Então eu recomendo você fazer o quê? Habilitar essa opção. Como que eu habilito, Jeff? Se você quer aprender mais sobre Linux, não esqueça meus cursos, slackjeff.com.br/cursos. A gente tem um pacote de cursos lá que está em promoção por R$10,90, por um tempinho para você aproveitar os meus cursos e aprender mais sobre Linux. Espero aí como aluno. Simples, sysctl enable fstream.timer e start também, tá? Você startar. Então uma vez por semana o fstream vai ser executado. Então eu recomendo também o uso do periódico e não do modo contínuo, tá? Tem muita gente que ainda acaba utilizando o discard lá, mas tira fora, bota em modo ali programado, uma vez por semana, periódico é bem melhor, tá bom? Gostou do conteúdo, cara? Então deixa o like nesse vídeo e compartilha aí com a galera. Bota no grupo, manda pra galera aí, tá? Manda pra galera ficar esperta. Também se inscreva aí no canal. Espero aí no próximo vídeo. Até logo.